para te louvar, o teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Cantarei meus louvores pra tu.
no poder do seu sangue. Amém, amém. Viverei, viverei, porque Ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. Eu desejo ler com vocês um versículo bíblico em João, no capítulo 6, e o versículo de número 35. João, capítulo 6, versículo 35. Todos vocês que têm suas Bíblias, por gentileza, abram. Quem não tem, compre uma. E quem não tem, quem tem e esqueceu em casa, não se esqueça, tá? Traga sua Bíblia. Apesar que hoje está tão fácil, a Bíblia não precisa nem comprar, né? Você baixa a Bíblia ali no celular e já está resolvido. Não deixe de usar a sua Bíblia, porque tem ela aqui, hein? Ok? Então, traga a sua Bíblia. João diz assim: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Que palavras lindas!
Que palavras são essas que o Mestre da vida expressa para nós? Que certeza e que convicção! E ele diz: eu sou, sem dúvidas, sem titubear em palavras. A Bíblia Sagrada é o livro que é direto, é claro, é objetivo, não rodeia, não deixa dúvidas. Quando você lê outros livros, você encontra um monte de dúvidas. Se você lê o Alcorão, você vai encontrar lá, quem sabe, talvez. Porém, a Bíblia, nós encontramos Jesus dizer aqui, com categoria: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Pode ser que seja, quem sabe, seja eu. Não, eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim, certeza, não terá fome. Se alguém que diz que tem Jesus e vive com fome da palavra, não vive realmente o que Jesus diz, porque ele é muito claro em dizer aqui: e aquele que vem a mim não terá fome. E complementa ainda: e quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, aquele que está com Cristo nem tem fome e nem tem sede, porque Jesus é o que nos sacia. Louvado seja o precioso nome de Jesus Cristo. Nós observamos esse texto bíblico, o porquê que Jesus, ele menciona. Jesus, ele estava próximo do Mar da Galileia, ok? Mar da Galileia, e ele estava próximo, na borda do Mar da Galileia, e ele começa a ensinar essas pessoas a respeito de saciar-se, não a sua fome física, mas a sua fome espiritual. Ele começa a ensinar essas pessoas a crerem e a buscarem o alimento espiritual, o alimento que ele diz aqui que se comer desse alimento não terá fome, e se beber da água, quem crer não terá sede. Então ele junto com aquela multidão, bordeando o Mar da Galileia, ele observa que a multidão era muito grande, e ele sabia que a tarde já caía e o povo estava com fome. Então ele chega para Filipe e diz para Filipe assim: Filipe, aonde nós compraremos pães? Claro que Jesus sabia o que fazer, ele sabia como agir, porém ele esperava ouvir do seu discípulo o que ele diria. O Senhor, ele sabe a solução, ele sabe o que fazer, porém ele nos leva a exercitarmos a nossa fé. Filipe, vem aqui, Filipe. Observa aqui, tem uma grande multidão aqui. Aonde nós compraremos pães? Primeiro ele se dirige a Filipe, porque Filipe conhecia muito bem a região. Aquela região de Betsaida. Então ele chama Filipe, que era o conhecedor daquela área.
aonde compraremos pães? E Filipe olha para Jesus e diz: Senhor, 200 denários. 200 denários seria necessário para que nós pudéssemos comprar pães para essa multidão. O que fazer? O que fazer? Ou seja, um denário era o pagamento de um operário. Você trabalhava o dia inteiro e ganhava um denário. E aqui ele disse que era necessário 200 denários para alimentar toda aquela multidão. Veja aqui, mais de 6 meses aí de trabalho para alimentar aquela multidão. Ele diz: o que fazer? O que fazer? Jesus estava ali trabalhando na fé dos seus discípulos. Em todo momento com Jesus era uma escola. Era uma escola. Ele estava escolarizando os seus discípulos, levando os seus discípulos a exercitar a sua fé, a não duvidar daquilo que Deus poderia realizar. E no momento da dúvida de Filipe, se levanta André. E André ele chega até aonde estava Jesus. E ele diz para Jesus assim: Senhor, eu encontrei no meio da multidão esse menino. Encontrei esse menino no meio da multidão. E esse menino tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O pão de cevada era o pão do pobre, era o pão da viúva. E aquele menino era o lanche. Era o costume de todo viajante sair e ele levava o seu lanche. Então ele estava com o seu lanche. E os pães de cevada atenta-nos a entender que aquele menino era pobre, por ser de cevada, porque o rico, ele se alimentava do pão de trigo. E 2 peixinhos. Talvez o tamanho de uma sardinha, que era um peixe que se pescava no mar da Galileia. Então André diz: aqui está esse menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então nós vemos aqui Jesus, ele observando que de um lado Filipe, ele apresenta a dúvida, a frustração diante de algo que ele julgava impossível. Do outro lado nós observamos a solução trazida por André, apesar dele trazer e dizer assim: mas o que é isso para tantos? Mas ele sabia que nas mãos de Jesus Cristo aquilo se tornaria um grande milagre, e que tudo era possível. Então ele traz até onde Jesus estava, porque ele acreditava que Jesus poderia fazer um milagre, senão ele não traria até Jesus. Se ele não cresce que Jesus poderia realizar um milagre, ele não traria aquele menino até Jesus. Então, de um lado a frustração, a dúvida, e de outro lado a solução. Ali estava aquele menino. Por isso que a Bíblia diz assim: ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Ensina o menino. Quando nós ensinamos o menino, quando nós ensinamos os nossos filhos, nas mãos de Deus, ele pode alimentar uma multidão. Nas mãos de Deus, ele pode salvar a fome de uma multidão. E conta-nos a história, e isso é verídico, isso é fato, de um ancião alemão. Ele era professor em uma escola na Alemanha, e todos os dias que ele chegava na escola, ele tinha o costume de reverenciar os seus alunos meninos, removendo o chapéu da sua cabeça. E um dia um aluno chegou para ele e disse assim: por que o Senhor todos os dias que chega aqui nos reverencia tirando o chapéu? E ele disse assim: é porque
nunca se sabe o que esses meninos serão no dia de amanhã. E ali, entre os alunos dele, estava Martinho Lutero. Então, aquele menino estava ali, com aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. E André acreditava que Jesus poderia realizar um grande milagre. Então Jesus alimenta aquela multidão, ele faz a sua oração, ele ora, e aquela oração que era empregada naquela época, era costume nas casas judaicas realizar a seguinte oração na hora do partir do pão, possivelmente poderia ser essa oração: bendito és tu, Senhor nosso Deus, que fazes crescer o pão da terra. E o milagre aconteceu. A história vocês conhecem. Então Jesus alimenta aquela multidão. Não é sobre isso que eu quero falar. Vocês conhecem a história, já falei aqui já algumas vezes. Mas é a respeito do que a multidão acreditava a respeito de Jesus. E quando é realizado aquele milagre, a Bíblia diz que a multidão prontamente se comunica e se prepara para entronizar Jesus Cristo como Rei de Israel. Eles observam aquele milagre, porque esse é um milagre grandiosíssimo para eles, e eles observam Jesus realizando aquele milagre. Então prontamente entre eles decidem: vamos reconhecer Jesus como Rei de Israel. Imagina nós com Jesus no trono de Israel. Não haverá mais fome, numa época difícil, numa época que Roma pisoteava os judeus. Então era a oportunidade, e naquele momento houve uma ideia brilhante no meio daquela multidão: vamos entronizar Jesus. É a oportunidade de nós pisarmos a águia. A águia, o símbolo de Roma, pisarmos Roma. Com Jesus como Rei, não haverá mais fome. Com Jesus como Rei, haverá milagres. Então isso passava fortemente na cabeça daquela multidão, daquele povo, que Jesus como Rei, não haveria mais miséria. E enquanto eles tramavam isso, a Bíblia diz que Jesus dá ordem aos discípulos entram no barquinho e vão em direção ao mar para atravessar o mar da Galileia. Enquanto os discípulos entram no barquinho e começam a remar o mar da Galileia para atravessar, Jesus sobe o monte para fugir da multidão, porque ele sabia que aquele povo queria entronizá-lo como rei. E quando ele sabe disso, ele foge. Olha que incrível, que se nós olharmos isso e olharmos para a nossa realidade, é um completo paradoxo. Por quê? Porque quando nós imaginamos que alguém quer nos ovacionar, nós queremos mais é que o povo faça isso mesmo. Nós corremos atrás dos aplausos, dos holofotes. Porém Jesus, quando ele observa que o povo iria levá-lo e entronizá-lo, ele foge dos aplausos, ele foge do trono terreno, porque não era isso que ele queria. O povo estava entendendo tudo errado o que ele estava fazendo. A lição do milagre não era essa. A intenção do milagre não era essa. Não era isso. Não era esse o aprendizado que Jesus queria que aquele povo tivesse. Aquele povo tinha entendido tudo ao contrário. Tudo ao contrário. E Jesus foge para o monte e fica orando. Lá orando do monte.
E Jesus só desce do monte porque ele observa que o barco que os discípulos estavam remando começa agora as ondas a golpear o barquinho em alto mar. Segundo alguns historiadores e segundo a Bíblia, era época de lua cheia, então estava muito claro, a lua prateada brilhava e refletia o mar, então de cima da montanha conseguia enxergar o barquinho. Jesus não tinha abandonado os seus discípulos, mesmo em oração, em sintonia com o Pai. Jesus jamais abandonou os seus discípulos, Jesus jamais deu as costas para os seus discípulos. Do alto da montanha ele contemplava a ligação com o Pai, mas os seus olhos estavam voltados para os seus discípulos. E quando ele observa o desespero dos discípulos em alto mar, então Jesus desce. Ele desce agora da montanha, mas a intenção de Jesus não era caminhar pelo mar. A intenção de Jesus, se nós olharmos na geografia bíblica, era bordejar o mar da Galileia por terra para encontrar os discípulos do outro lado. Porém Jesus, nesse momento de desespero dos discípulos, Jesus desce e começa a caminhar. E vocês conhecem a história também. Vai até os discípulos, socorre os discípulos e chega ao outro lado. Bem, voltemos um pouco mais. Nesse momento do milagre, o povo ali comentando, conversando, a liderança do que fazer, como fazer para entronizar Jesus como rei. E Jesus já estava longe. Jesus já estava longe. Jesus já estava do outro lado do mar da Galileia, aproximadamente 7 quilômetros que os discípulos tiveram que remar. Jesus foge. Jesus foge dos aplausos. Jesus foge de todos os holofotes. E aquela multidão estava ali preparada para fazer o convite e entronizar a força Jesus como rei de Israel. E quando eles observam aonde está Jesus, eles chegam na praia, ali faltava o barquinho, os discípulos já tinham ido, e aonde estava Jesus? Jesus também já tinha deixado aquele lado e ido em direção ao outro lado da praia, em direção a Cafarnaum. E quando a multidão observa que Jesus já não estava ali, a multidão vai até onde Jesus estava, porque eles sabiam. O barco não estava ali, o discípulo não estava ali, sabia que tinham cruzado para o outro lado do mar da Galileia. Então aquela multidão começa a bordejar o mar da Galileia ao encontro de Jesus Cristo. E quando chega até onde Jesus estava, os discípulos estavam. Você pode ler todo o texto bíblico, todo o capítulo 6 de João, e você vai entender. Quando eles chegam até Jesus, a pergunta que aquela multidão faz para Jesus é a seguinte: Jesus, quando chegaste aqui? Quando chegaste aqui? A multidão procura Jesus, não encontra Jesus, e vai ao encontro de Jesus. Até aí parece tão lindo. Parece tão lindo. A multidão procurando Jesus, e a gente pode pregar dizendo: você tem que procurar Jesus. Só que a procura deles era uma procura medíocre. Era uma procura medíocre. Era uma procura de um povo cínico. Procuraram Jesus, não encontraram, e foram até onde Jesus estava. Que lindo, né? E foram até onde Jesus estava. E o pregador pode dizer: você também tem que ir até onde Jesus estava. Não da forma que eles foram, porque era uma procura e uma viagem medíocre. Medíocre. Entendam que Jesus deixou aquela multidão porque o cinismo era grande, porque o coração não estava em Jesus Cristo. Lembra que essa mesma multidão que procurou e que foi aonde Jesus estava, que chegou aonde Jesus estava e disse: quando chegaste aqui, Senhor? Com aquele ar cínico, que alguém sem o discernimento de Deus, do Espírito Santo, diria: que lindo, vocês me procuraram, poxa, como vocês me amam, vocês vieram até onde eu estou, que coisa linda, vocês me procuraram, vocês estão interessados quando eu cheguei aqui. Mas não era isso, a realidade não era isso.
Por quê? Porque essa mesma multidão que agiu dessa forma, poucos dias depois, estavam crucificando Jesus. Estava crucificando Jesus. Quando essa multidão chega até onde Jesus estava, procurando Jesus, e pergunta para Jesus: quando chegaste aqui, Senhor? Antes que Jesus desse qualquer explicação para aquela multidão, dizia: olha, eu estava lá e pedi para os discípulos vir de barco, subi a orar, aí eu observei que o barco estava em mau estado, sendo açoitado, chicoteado pelas águas, então eu desci, vim dar uma ajuda aqui, caminhando pelas águas, porque pelas águas mais rápido, pensei que fazer o mesmo percurso que vocês, bordejando o mar da Galileia, porém, é mais rápido que eu viesse por água, antes que os discípulos morressem. Jesus não diz nada, Jesus não dá explicação nenhuma para aquela multidão. Por quê? Porque Jesus sabia que era uma preocupação medíocre. E Jesus simplesmente olha para aquela multidão e diz o seguinte: Jesus diz o seguinte, no nosso português ele diz assim: na verdade, porque no hebraico não existe superlativo, tá? Então diz: na verdade, vocês vêm até mim, direto, vocês vêm até mim, não porque vocês estão preocupados com a palavra, vocês vêm até mim porque vocês estão preocupados com milagres. Jesus exorta a multidão, não dá explicação nenhuma para eles, simplesmente vai direto no cerne das intenções maquiavélicas daquele povo e diz: vocês, na verdade, vocês vem até mim, a intenção de vocês, a preocupação de vocês não é com a palavra, não é com o ensino que eu estou dando, a preocupação de vocês é de ver milagres, é de alimentar a sua fome. Essa é a preocupação de vocês. Por isso que Jesus foge daquela multidão, Jesus escapa daquela multidão, porque ele sabia que a intenção daquele povo era simplesmente uma preocupação egoísta. Uma preocupação egoísta. A intenção daquele povo não era nada saudável. Nada saudável. A preocupação daquele povo era uma preocupação pessoal. Uma preocupação pessoal. Eles queriam ver os milagres, Jesus realizar milagres, Jesus curar os enfermos quando alguém estivesse doente, então ele curava, quando alguém estivesse de fome, ele fazia o milagre e aparecia a alimentação, multiplicava o alimento. Era isso que aquela multidão queria. Mas aquele povo não estava nem um pouco interessado em ouvir o que Jesus falava. Nem um pouco. Jesus estava ensinando, aquele povo não estava nem um pouco preocupado em saber o que Jesus estava falando. Aquele povo queria, era o momento do lanche. O momento do lanche. Sabe aquele culto que você olha assim, o pregador está pregando, você nem sabe o que ele está pregando, está olhando no relógio. Que hora que é a hora do lanche? Hora do lanche. Que horas que é a hora do lanche? Quando termina a mensagem, você nem sabe o que o pregador falou, porque na verdade o que está ali não é o seu coração, o seu ouvido, é o seu estômago. É o estômago. Que hora que é o lanche, pastor? E Jesus dizendo: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. E o povo era o estômago ali. Que hora que é o lanche? Eu quero saber se vai ter pão, eu quero saber se vai ter peixe. É isso. E Jesus conhecia o coração, a intenção daquele povo. Então Jesus olhou e falou: eu ficar aqui no meio deste povo? Eu ser entronizado para ser rei de um povo medíocre, que só pensam nele próprio? Não. E Jesus foge. Jesus foge dos aplausos desse tipo de pessoas. Cuidado com os aplausos desse tipo de pessoa, porque são gente falsos, que hoje te aplaude, amanhã grita, crucifica-o. E Jesus foge. Jesus exorta aquele povo, porque era um povo que não estava preocupado em ouvir a palavra. Não estava.
povo ouve Jesus exortar, e aquele povo diz o seguinte para Jesus: Senhor, mestre, é o seguinte, mas como que nós vamos crer que o Senhor é o Messias? O Senhor precisa realizar milagres. O Senhor precisa realizar milagres para que nós venhamos a crer que o Senhor é o Messias. Lembra de Moisés? Aí vão pregar para Jesus. Sabe aquele ditado, aquela expressão idiomática lá no Brasil, ensinar o padre a rezar a missa? Eles vão tentar ensinar Jesus agora. Lembra lá dos nossos pais? Senhor, lembra lá de Moisés? Bem, Moisés, ele só conquistou o povo, ele só conquistou aquela multidão, ele só fez com que aquela multidão confiasse nele, obedecesse ele, seguisse ele, por causa dos milagres. Que? Por causa dos milagres. É pão, é tantos milagres, é codorniz, é o mar se abrindo, e é milagres e milagres. Foi necessário, Senhor, milagres para que Moisés conquistasse aquela multidão. E o Senhor precisa fazer milagres. O Senhor precisa continuar fazendo milagres. Jesus olha para aquele povo e diz: ô povo hipócrita, ô povo hipócrita, vocês não crêem por aquilo que eu falo. Vocês precisam ver milagres para acreditar. Quanto tempo que eu estou aqui com vocês falando, e vocês precisam ver milagre? Que povo duro, de dura serviço, de coração petrificado. Que povo difícil. Que povo difícil. Vocês não entendem que o que Moisés fez foi alimentar o povo, e o povo continuava com fome? O que eu venho dizendo há muito tempo e vocês não entendem é que quem comer do pão, que eu sou o pão que desci do céu, não precisa de milagres, eu sou o pão. Eu sou o pão. Se vocês comerem deste pão, nunca mais terão fome. Ó povo medíocre, e vem me dizer para fazer milagres. Moisés era milagres e milagres, porque era necessário, mas eu sou o pão, o próprio pão, que desceu do céu. Coma deste pão, e nunca mais vocês vão querer milagres, porque vocês vão estar saciados. E digo mais, se vocês crerem em mim, jamais terão sede também. Digo mais, não é só o pão, mas também é a água. É a água. Moisés alimentou o povo com o pão que desceu do céu, mas todo dia era necessário aquele pão. Agora eu vim como o próprio pão, o milagre derradeiro. Comam deste pão e vocês jamais terão fome. Tomem dessa água e jamais terão sede. Jamais terão sede. Mas o povo queria milagres. Queria milagres. Queria milagres. E os dias que nós vivemos não é diferente não, nesse sentido. Os dias que nós vivemos não é muito diferente. Por quê? Porque nós queremos os dons. Nós queremos os dons, mas não queremos a cruz de Cristo. Aquele povo queria o milagre, mas não queria o próprio Cristo. A igreja hoje, a atualidade que nós vivemos hoje, as pessoas querem dons, ou seja, quer um milagre, mas não quer a cruz de Cristo. Eu quero milagre, mas eu não quero seguir o Cristo, que é o pão vivo que desceu dos céus. Quantas vezes que nós procuramos Jesus somente por causa de milagres? Quantas pessoas que seguem Jesus somente por causa de milagres? Sabe, tem pessoa que é que nem o Aladim, em procura da lâmpada. Ele encontra a lâmpada, ele esfrega a lâmpada, o gênio sai e diz: 3 pedidos, meu Senhor. É assim que muitos crentes vê Jesus.
gente estão realizando, pensando que Jesus é o gênio da lâmpada, que só serve para concretizar os seus pedidos. Querem os dons, mas não querem a cruz. E Jesus olhou o coração daquele povo, a intenção daquele povo, e viu que era um povo hipócrita, um povo que não estava interessado nem um pouco em ouvir o que ele estava falando, o que ele estava ensinando. Ele ensinava, e o povo não conseguia entender. Não conseguia entender. Jesus estava dizendo que não precisava mais, era só comer o pão que era ele, pronto, nunca mais teriam fome, falando da vida eterna. Mas eles não, eles queriam era as coisas terrestres, preocupado com as coisas deste mundo. Aí Jesus, para terminar o sermão, ele olha para aquela multidão e diz o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual Deus Pai lhes dará naquele dia. Entenderam? Claro que não entenderam. Trabalhar não pela comida que perece. Jesus não estava dizendo também esse abandono, não trabalhe mais, não era isso. O que Jesus estava dizendo é que dê prioridade às coisas eternas, em vez de ficar buscando sem limite as coisas desta vida. Busque primeiro o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Buscai, trabalhai pela comida que não perece. O que é mais importante? As coisas deste mundo ou as coisas eternas? Era isso que Jesus estava ensinando. E quando ele disse que ele era o pão que desceu do céu, porque o povo estava questionando, falando do pão que Moisés no deserto orou e o pão caiu. Aí Jesus olha e diz: mas eu sou o pão, eu sou, agora não precisa cair mais, porque eu já vim, eu sou o pão. Mas eles não queriam esse tipo de pão, queriam era que houvesse multiplicação de pães. É isso, nós queremos ver o paralítico andar, nós queremos ver milagres, é isso. Não entenderam nada, e muita gente hoje continua a não entender, continuamos a não entender. Seguimos Jesus como se Jesus, volta a dizer, fosse o gênio da lâmpada. Eu preciso, e Jesus tem que atender o meu pedido. Só me convém, aquele povo estava feliz enquanto Jesus realizava o milagre, estava todo feliz. E assim é hoje. Tem muita gente que está muito feliz com Jesus enquanto há milagres, enquanto lhe convém, enquanto é realizado seus caprichos. Quando tem que carregar a cruz, quando tem que caminhar pelo deserto, quando vem a dificuldade, vem a prova, aí Jesus não serve mais. Não serve mais. Ali nos milagres queriam entronizar Jesus. Quando Jesus deixa de realizar os milagres, eles começam a gritar: crucifica. Como nós somos hipócritas, como nós somos medíocres na nossa fé. Jesus só serve para nós enquanto nos convém, enquanto há milagres na minha vida, enquanto Ele está suprindo aquilo que eu quero, enquanto eu estou andando em meio ao jardim de rosas. Mas quando as rosas caem, fica só o espinho, Jesus não serve mais para mim. Não quero mais Jesus. E começamos a argumentá-lo. Por que isso? Por que isso? Por que aconteceu isso? E começo a me vitimizar diante de Deus. O que o Senhor, Ele ensina esse povo, Ele ensina para nós. Basta crer nele. Basta crer nele. Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Basta crer nele. Não vamos ter fome e não vamos ter sede, porque o Senhor Jesus, Ele sacia a nossa fome e sacia a nossa sede.
basta crer nele. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. É cremos no Senhor, independente das circunstâncias que nós estivermos trilhando. Que nos momentos felizes Jesus seja Jesus para nós, mas que nos momentos difíceis Ele continue sendo o nosso Rei, o nosso Senhor. Jamais abandonar o Senhor pelas circunstâncias adversas que sobrevêm sobre nós, porque Ele pagou o preço para que nós estivéssemos aqui neste momento. Eu quero orar com você nesse momento. Por gentileza, vamos nos colocar em pé.